O milionário barbeiro fica chocado com o corte do mendigo negro, que transformou a barbearia. Era uma manhã comum na barbearia de Carlos. O cheiro de loções e produtos de cabelo pairava no ar, e o som da tesoura cortando fios de cabelo se misturava ao barulho das conversas animadas entre os clientes. Carlos, o barbeiro milionário de Vila Esperança, era respeitado e admirado. Seu estúdio era um santuário para aqueles que buscavam mais do que um simples corte, mas uma experiência de transformação. Porém, tudo mudou com a chegada inesperada de Lucas. Lucas, um homem negro em trapos, atravessou a porta da barbearia, fazendo com que o ambiente quase parasse. O murmúrio das conversas cessou, e um silêncio constrangedor tomou conta do lugar. Carlos franziu a testa, o coração bateu mais rápido. Ele sentiu um nó na garganta, uma mistura de preconceito e intriga. O homem parecia sujo e desgastado, uma sombra do que poderia ser. Como ele ousava invadir seu espaço sagrado? "Desculpe, mas não atendemos", começou Carlos. Mas a expressão de Lucas, determinada e cheia de dignidade, o interrompeu. Havia algo no olhar daquele homem que o fez hesitar. A humildade e a força emanavam dele como uma luz em meio à escuridão. O que era aquela sensação estranha? Medo ou compaixão? Ele não sabia. Com os clientes observando, Carlos respirou fundo, lutando contra os preconceitos que construíra ao longo dos anos. "O que você quer?" ele questionou, tentando manter a compostura. A voz de Lucas era firme. "Só um corte, por favor." E Carlos se pegou pensando. Um corte? Ele não merece um corte. Enquanto pegava a máquina, olhou para Lucas. O cabelo crespo, bagunçado, parecia ter suas próprias histórias para contar. Havia algo intrigante na simplicidade de Lucas, uma aura que desafiava tudo o que Carlos conhecia sobre beleza e sucesso. Hesitante, decidiu dar uma chance, apenas para satisfazer a curiosidade que o consumia. À medida que cortava o cabelo de Lucas, algo mágico começou a acontecer. A tesoura deslizava com habilidade, como se dançasse sobre aquela cabeça cheia de sonhos não realizados. O cabelo ia caindo e a transformação já começava a tomar forma. Assim que Lucas começou a se ver no espelho, uma nova luz parecia brilhar em seus olhos. De repente, aquele mendigo não era apenas um homem em dificuldades. Ele era um ser humano, cheio de potencial. Quando o corte terminou, o impacto foi palpável. Os outros clientes, até então incrédulos, murmuravam entre si, impressionados. O silêncio foi quebrado por um aplauso tímido. Carlos sentiu um aperto no peito, um misto de orgulho e medo. Ele se viu diante de um dilema. Sua rotina impecável havia sido desafiada. Lucas, com sua autoconfiança renovada, agora emanava uma força vibrante. Mas enquanto os olhares admirados se voltavam para eles, Carlos não conseguia ignorar o eco do passado que começava a emergir. Havia segredos naquela barbearia, histórias não contadas que ligavam os dois de maneiras que ele nunca poderia imaginar. O que significava realmente ser quem somos, em um mundo que muitas vezes se permite julgar apenas pela aparência. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos estava ali, paralisado, enquanto Lucas encarava seu próprio reflexo. A transformação era impressionante. O homem que um dia parecia perdido, agora exibia um semblante renovado, um brilho que despertava a curiosidade dos clientes. No entanto, enquanto a barbearia renovava a imagem de Lucas, uma sombra se abateu sobre Carlos e todo o espaço. Um grito estridente cortou o ar e fez todos se virarem, os olhos arregalados. Era Ana, a assistente de Carlos, que havia saído de uma das salas ao fundo. Carlos, você precisa vir rápido. É sobre o seu pai. Sua voz tremia, misturada a uma urgência frenética. O coração de Carlos pulou na garganta. Seu pai? O velho empresário que era tão rígido quanto a rocha? Sem pensar duas vezes, ele largou a máquina e correu até Ana, deixando Lucas e a barbearia em um estado de súbita tensão. O que poderia ter acontecido? A imagem do pai sempre dominadora voltou à mente de Carlos, como uma sombra constante. Ao entrar na sala dos fundos, Carlos encontrou seu pai coberto de sangue, caído no chão. Um homem, alto e ameaçador, estava em pé ao lado dele, com um olhar duro, como um falcão em cima de sua presa. Você, Carlos, finalmente chegou, murmurou o estranho, quase com um sorriso torto. Eu estava começando a me preocupar. Carlos sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo? Quem é você? O que quer? Ele gritou, tentando se aproximar de seu pai, mas o homem o segurou pela gola da camisa. Eu sou alguém que sabe a verdade sobre você, Carlos, disse o estranho, desequilibrando a barbearia inteira. O olhar dele penetrava como uma faca. E agora é hora de você aprender também. Tudo o que você sabe sobre sua vida, tudo, está prestes a mudar. A mão do homem começou a apertar ao redor do pescoço de Carlos, enquanto Ana gritava por ajuda. Desespero tomou conta do ambiente. Os clientes da barbearia não sabiam se corriam ou se ficavam, paralisados pelo medo. Lucas, que ainda tinha o olhar fixo no espelho, sentia uma dualidade de emoções. Ele havia encontrado sua coragem. Para ele, aquela cena era mais do que uma razão para sair correndo. Era uma chance de se erguer. Com um movimento inesperado, Lucas deu um passo à frente, interrompendo a tensão como se o próprio tempo tivesse parado. "Solte-o!" gritou, fazendo a barbearia tremer. O homem se virou surpreso, olhando para Lucas. A presença do mendigo renovado, emitindo força e determinação, fez o ambiente mudar de tom. Um silêncio profundo tomou conta do lugar. Você está interferindo em algo que não lhe diz respeito, o homem rosnou, mas havia um tremor em sua voz. Lucas ali não era mais um mendigo, ele era um herói. Não importa quem você é ou o que você quer, ele não tem medo de você. Lucas se destacou, as palavras ecoando na sala. Os murmúrios dos outros clientes se misturavam ao clima de tensão crescente. Todos olhavam surpresa, sem saber se a coragem de Lucas era de admirar ou tola. Carlos respirou fundo. O que estava acontecendo? Quem era aquele homem? E qual era a verdade que ele trazia? O que mais poderiam esconder de nós? Enquanto Lucas encarava o homem, as perguntas voltavam. Carlos se deu conta de que os ecos do passado talvez não fossem apenas sua própria história. Quem sabe as raízes da vida de Lucas se entrelaçavam com as suas de formas que ele nunca poderia imaginar. Tudo estava em jogo, e a luta entre os dois mundos, o dele e o de Lucas, estava prestes a eclodir. As vozes que antes eram baixas, agora se tornavam gritos, e Carlos percebeu que aquele não era apenas um confronto físico,
mais um confronto de almas. O passado e o presente estavam prestes a colidir de uma maneira que mudaria tudo para sempre. E assim, a tensão pairava no ar. Cada segundo parecia uma eternidade. Carlos encarava o homem, o passado ameaçador tornado carne e osso à sua frente. A mão do estranho prensava seu pescoço e a sala se transformava em um campo de batalha silencioso. Lucas, com seu olhar firme, desafiava o homem e a coragem dele reverberava como um toque a todos ali. A barbearia, que antes era um local de transformação, agora se tornava um palco para o caos. O homem hesitou, confuso, frente ao inesperado ato de bravura. Carlos sentiu a pressão em seu pescoço aumentar, a respiração faltando. O coração disparou em seu peito como uma bateria. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um movimento brusco, um grito surdo. O homem, com um olhar descontrolado, virou-se novamente para Lucas, e em um instante, a arma apareceu na mão do estranho, um brilho metálico sob a luz da barbearia. O ar ficou pesado de medo. O estalo do disparo ecoou, um som que cortou o silêncio como um golpe. O corpo de Carlos caiu para o lado, o impacto da bala atravessando a segurança de sua vida e rasgando a ideia de que tudo estava sob controle. O choque tomou conta de todos na sala. Céu e terra se misturaram em um caos. Ana gritou, seus olhos arregalados, e as pessoas em volta começaram a recuar, buscando a saída. Mas Lucas ficou parado, os olhos fixos, não por medo, mas por desespero diante da cena. Ele viu Carlos se contorcer no chão, uma sombra impossibilitada de lutar. Carlos. Lucas se lançou à frente, ignorando o homem, ignorando tudo. O mundo se tornara desvanecido, e nada mais importava. Ele se agachou junto ao corpo de Carlos, que estava pálido e fraco, enquanto o sangue começava a manchar o chão da barbearia. Fique comigo, por favor, Lucas implorou, as mãos tremendo, enquanto pressionava o ferimento. A expressão de Carlos estava em choque, quase como se estivesse tentando entender o que acabara de ocorrer. A tesoura, o cabelo caindo, tudo havia desaparecido. O que restou foi a fragilidade da vida. Eu não queria. Carlos conseguiu sussurrar, fraqueza e medo em cada palavra. O que era realmente a verdade que aquele homem tinha para ele? Havia mais em jogo do que apenas uma briga ou um confronto. Não, você vai ficar bem, Lucas disse, sentindo o peso do mundo nos ombros, determinado a salvar aquele homem que antes parecia distante. Mas a cena mudou de novo. O homem de antes agora parecia vacilar, como se o próprio peso do ato estivesse começando a lhe atingir. O sorriso cruel desapareceu, e um olhar de dúvida surgiu. E enquanto o caos dominava a barbearia, uma figura conhecida apareceu na porta. Era a mãe de Carlos. A mulher, de olhos claros e expressão firme, parou ao ver seu filho no chão, o desespero transparecendo em cada linha de seu rosto. O que aconteceu aqui? Ela gritou, o desespero transformando-se em fúria à medida que ela avançava. Mas o homem ainda estava ali, a arma ainda em mãos. Você precisa saber a verdade sobre seu pai e sobre sua herança. Ele vociferou, cada palavra carregando um peso insuportável. A mãe de Carlos congelou e a tensão no ar ficou eletricamente carregada, como se uma tempestade estivesse se formando. As palavras do homem ecoaram e Lucas sentiu uma onda de pânico. O que ele queria dizer? O que havia oculto? Avisos haviam sido lançados, mas a verdadeira questão era: quem era realmente Carlos?
Que segredos se escondiam por trás da imagem de sucesso que todos admiravam? Então, uma nova reviravolta nas palavras do homem. Você é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna obscura, e isso tudo acaba agora. E a barbearia agora, um cenário de desespero e revelações, parecia ser o limiar entre passado e futuro, entre vida e morte. Lucas, com a respiração acelerada, percebeu que tudo o que pensava saber estava prestes a desmoronar. O que era certo agora se tornara um labirinto de dúvidas e verdades suprimidas. O que mais poderia estar escondido? Enquanto as palavras do homem ainda ecoavam na barbearia, o ar estava carregado de tensão. Carlos estava no chão, seu olhar confuso e aterrorizado. Lucas, ainda com as mãos pressionadas no ferimento, sentia o coração disparar. A mãe de Carlos, parada à porta, mal conseguia acreditar no que via. Todos os olhos estavam fixos no homem misterioso, que agora parecia hesitar, como se um remorso repentino estivesse começando a se formar. Você não entende, Carlos. O homem gritou. Sua família não é o que você pensa. O que você acredita ser sua herança é uma maldição. As palavras atingiram Carlos como um soco no estômago. Ele olhou para a mãe, que estava em silêncio, uma expressão de choque no rosto. O que quer que aquele homem estivesse insinuando parecia ser algo profundo e devastador. Lucas, ainda agachado ao lado de Carlos, sentiu o peso da verdade pairar sobre eles. Em um movimento rápido, a mãe de Carlos tomou a frente. "Pare com isso!" ela gritou, a voz alta e firme. "Você não pode entrar aqui e dizer essas coisas sem provas. O que você pretende fazer?" O homem parecia mais um animal encurralado do que uma ameaça, mas seu olhar ainda queimava com raiva. "Provas? Você quer provas?" Ele se virou, rindo de maneira sombria. "Você foi enganada, assim como seu filho. Sua fortuna, o que você sempre valorizou, tudo isso se baseia em mentiras. Eu sou a verdadeira linhagem, e agora eu vou revelar tudo." O clima ficou tão pesado que quase podiam ouvir o ar se espremendo no espaço. Um famoso silêncio se instalou antes que ele puxasse algo do bolso. Um colar, brilhante, com um símbolo que todos começavam a reconhecer. "Esse colar pertence à sua família, e você nunca soube disso. Mas isso é só o começo de tudo que você perdeu." A barbearia ficou muda. Os clientes, antes murmurando, agora estavam paralisados, dançando entre a incredulidade e o medo. Até mesmo Lucas, que tinha enfrentado um homem armado com coragem, parecia perdido em pensamento. Ele não conseguia afastar a ideia de que havia mais em jogo do que apenas o destino de Carlos. "Como você sabe disso? O que está acontecendo?" Carlos conseguiu sussurrar, a voz trêmula. Ele se esforçava para se levantar, mas as mãos de Lucas o seguravam, oferecendo suporte e um tipo de força inesperada. "Por quê? Porque eu sou seu irmão." O homem gritou, e o impacto daquela revelação atingiu a todos como uma explosão. A sala incendiou-se com murmúrios atordoados, pessoas se virando uma para outra com olhares incrédulos. Os olhares dos clientes, esperadores e apavorados, pareciam perguntar se aquilo era uma piada. Carlos congelou, a confusão se transformando em choque. "Irmão, isso é impossível!" Ele olhou para sua mãe, buscando uma resposta, mas o olhar dela estava distante, como se a realidade tivesse despedaçado todas as certezas que ela tinha. Lucas, por sua vez, se afastou um pouco, sentindo a intensidade daquela revelação. "Eu cresci em outro lugar", o homem continuou. "Foi afastado da família por decisão do seu pai, mas agora eu tô aqui, querendo o que é meu por direito."
E a tensão cresceu novamente. Cada palavra dele sempre pesando mais. O momento em que o homem puxou a arma parecia estar se repetindo na mente de todos. O que significava essa nova revelação para Carlos? Era verdade? O que mais estava escondido nessa teia de segredos? Os clientes, agora completamente distraídos, começaram a murmurarem entre si, a ansiedade se espalhando pela barbearia como um incêndio. E no meio disso tudo, Lucas, que havia encontrado sua força ao desafiar o desconhecido, olhou para Carlos, vendo um novo desafio no olhar do homem que se dizia irmão. Carlos, não! Lucas tentou protestar, mas a sala se tornava um estalo de incerteza. Cada pessoa ali sabia que a história estava mudando. As conexões que antes pareciam claras, agora se enredavam em uma rede de mentiras e segredos obscuros. E enquanto o passado ressoava na barbearia, todos perceberam que nada seria como antes. O homem mirou para Lucas, uma expressão de raiva misturada com desdém. E você? Quem pensa que é para interferir? O que quer de verdade? O olhar de Lucas se endureceu. Eu sou alguém que não vai deixar você machucar mais ninguém. Ele sentiu a adrenalina crescer, uma determinação surgindo, mas a pergunta que pairava no ar era: até que ponto ele estava disposto a ir para proteger Carlos, o homem que era uma estranha combinação de aliado e rival? O que mais esses segredos poderiam desencadear? E assim, enquanto o clima na barbearia se tornava ainda mais tenso e perigoso, a realidade girava em torno de novas verdades a serem desvendadas. O que Carlos faria agora? E como isso afetaria Lucas? A resposta a essas perguntas se tornava um mistério inquebrável no ar, deixando todos em um estado de expectativa desesperadora. Carlos sentiu um frio na espinha ao ouvir a palavra irmão. O que isso significava? As palavras do homem ecoavam em sua mente, cada sílaba batendo com a força de um martelo. Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados de choque, e a sala parecia estar girando em torno deles. Era difícil acreditar no que estava acontecendo. Não, não pode ser verdade, Carlos balbuciou, tentando se levantar, mas as mãos de Lucas ainda seguravam seu corpo, como um ancla em meio à tempestade emocional. O homem não parecia convencido. Você é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna, Carlos. Tudo o que conhece, tudo o que achou ser seu, é uma fachada para a verdade que seu pai escondeu. Ele não é apenas um empresário. Ele é um criminoso. A sala ficou em silêncio. A tensão se acumulava em cada canto, como se todos respirassem ao mesmo tempo. A voz de Ana, a assistente, quase quebrou o momento. O que você está dizendo? Cale-se, menina. O homem gritou olhando para ela com desdém. Lucas, no entanto, deu um passo à frente, desafiador. Deixa em paz. O que é que você quer? O homem respirou fundo, como se estivesse preparando algo. Eu quero a verdade. E você dois. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Carlos. Você vai descobrir que seu pai tem mais sangue nas mãos do que você possa imaginar. Chega! A mãe de Carlos, que havia permanecido em silêncio, agora tomou a frente. Você não pode simplesmente entrar aqui e jogar essas mentiras. Isso não faz sentido. Mas ao olhar para ela, a expressão do homem mudou. Ah, mãe, você realmente acha que pode esconder a verdade para sempre? O que você fez, os segredos que guardou? Ele deu um passo em direção a ela. E o ar parecia tenso, quase vibrante. Segredos? Que segredos? Carlos estava agora em pé, apoio de Lucas ao seu lado. A raiva estava começando a transbordar, misturada com o medo e a incerteza. O homem desviou o olhar, seu semblante endurecendo. Você quer ouvir a verdade? Aqui vai, seu pai não é quem você pensa que é.
o verdadeiro responsável pela nossa separação é sua mãe. As palavras atingiram Carlos como se fossem um soco no estômago. Ele olhou para sua mãe, que agora tinha uma expressão de choque absoluto. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira que ele não conseguia entender. "O que você está dizendo?" Carlos perguntou, a voz trêmula. "Ela fez escolhas que mudaram tudo. Sacrificou nossa família para proteger você, Carlos. O que você conhece como sua vida era uma prisão construída por mentiras", disse o homem, cada palavra carregando um peso imenso. "Pare!" Ana gritou, mas era tarde demais. Ecos de gritos de surpresa reverberavam pela barbearia. Os clientes olhavam em estado de choque, sem saber se deviam sair ou ficar. O homem seguiu, decidido. "O que seu pai sempre quis foi poder. O dinheiro que você adora, ele não pode ser seu se a verdade sair. E tudo acaba aqui. Você, Carlos, precisa saber que a sua vida foi construída sobre um terreno traiçoeiro. E então, tudo aconteceu rapidamente. Com um movimento rápido, o homem se virou, apontando a arma não para Lucas ou Carlos, mas para a mãe deles. Você terá que pagar pelo que fez." E nesse instante, ecoou o disparo. O som estrondoso cortou a sala. E o choque paralisou a todos. A imagem de sua mãe, pálida e com os olhos arregalados, caiu ao chão. O silêncio era ensurdecedor. O que tinha acabado de acontecer? O que se seguia agora? A barbearia, antes um cenário de transformação e beleza, agora se tornara um campo de batalha de segredos e traumas. Carlos sentiu a terra se mover sob seus pés. A verdade, a verdadeira verdade, estava prestes a emergir, abrindo feridas que nem ele sabia que existiam. O que mais poderiam revelar? O que mais estava escondido nas sombras daquela família? Carlos sentiu a terra se mexer sob seus pés. O eco do disparo ainda reverberava no ar, enquanto todos em volta pareciam imobilizados, estupefatos. Sua mãe estava no chão, os olhos arregalados, a expressão de choque em seu rosto sendo lentamente substituída por um misto de dor e confusão. O homem à frente dele, que se dizia seu irmão, agora parecia estar em estado de completa euforia, quase se alimentando da devastação que acabara de causar. Você fez isso!" Carlos gritou, a voz entrecortada, o nó na garganta quase impedindo-o de falar. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto o olhar do homem se tornava cada vez mais insano. Ela sempre soube a verdade, mas preferiu te proteger. Isso é só o começo, Carlos. O homem estava quase delirando, os olhos brilhando em uma mistura de raiva e satisfação. Ele se virou novamente para a mãe, que tentava se levantar, confusa e assustada. "As coisas vão mudar agora." Nesse momento, Ana, a assistente, emerge do choque. "Chame uma ambulância", gritou pela primeira vez tomando a iniciativa. Sua voz cortou o pânico no ar, e alguém na multidão começou a pegar o telefone. Mas Carlos estava mais preocupado com o homem à sua frente. "Por que você faria isso? O que você quer?" A voz de Carlos tremeu, cheia de raiva e medo. Ele não conseguia entender. Era um esclarecimento, um ato de vingança. O irmão havia saído de algum filme de suspense. E agora, tudo estava fora de controle. "Eu quero o que é meu por direito!" O homem gritou, levantando a arma novamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sombra caiu sobre ele. Do nada, uma figura entrou na barbearia. Um policial. Com um olhar firme, ele avaliou a cena e, sem hesitar, apontou sua arma para o homem. "Solte a arma agora!" O homem hesitou.
o olhar alucinado trocando entre o policial e Carlos. E naquele momento, enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Com uma expressão de loucura, ele atirou no policial, mas este, ágil, se esquivou. A bala acertou uma prateleira, que se partiu ao meio, espalhando produtos para todo lado e causando um estrondo ensurdecedor. Em meio ao caos, o mundo de Carlos virou de ponta cabeça. Ele nunca imaginou que sua vida, uma simples rotina de trabalho e beleza, se transformaria em um show de horrores naquela barbearia. Ele viu Lucas ali ao lado, ainda segurando seu braço, agora com um olhar firme de determinação, pronto para agir. E se tudo isso fosse uma armadilha? Lucas murmurou para Carlos, os olhos muito mais confiantes do que os de um mendigo. E se o que ele disse sobre sua família for verdade? O que mais você não sabe? O impacto das palavras de Lucas foi como uma faca cortando através da confusão. Carlos olhou nos olhos do irmão diante dele. Então olhou para Lucas. Era tudo tão estranho, tão doloroso, e agora ele tinha que fazer uma escolha. A cena se tornava caótica, um misto de gritos e lágrimas. Mas havia algo mais, uma onda de revelações pulsando sob a superfície. O policial, recuperando-se do susto, começou a avançar, arma em punho, mas o homem parecia estar prestes a perder completamente o controle. Carlos se deu conta de que a vida dele, o que acreditava ser verdade, estava prestes a mudar para sempre. Ponto. Uma ferida aberta no agora. Um segredo ameaçando descobrir algo muito mais sombrio que ele jamais poderia imaginar. Carlos, a verdade pode te libertar ou te destruir. A voz mansa de Lucas cortou novamente. Carlos não sabia se estava pronto para o que viria a seguir. E enquanto a tensão se apertava como um nó na garganta, ele percebeu que tudo poderia desabar em um instante. O que mais estava escondido? O que ele ainda não sabia? A barbearia, antes seu santuário, agora era um campo de batalha. E nesse confronto de segredos, nenhuma segurança sobraria. Então, sem aviso, o homem olhou para Carlos, um sorriso cúmplice surgindo em seu rosto. Vamos dar um show, irmão, ele sussurrou. E Carlos percebeu que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Carlos encarou o homem à sua frente, o peito em chamas com a revelação. Irmão, as palavras ecoavam, mas a mente dele estava em uma espiral caótica. Ao redor, o tempo parecia estar parado. O policial, ainda armado, observava cauteloso, enquanto Ana se agachava para ajudar a mãe. E Lucas, firme ao seu lado, não desviava os olhos daquele ser descontrolado que dizia ser da mesma família. O homem deu um passo à frente, a expressão intensa. E sim, Carlos, você sempre teve tudo, enquanto eu fui esquecido. Mas agora, tudo isso mudará. Carlos respirou fundo, uma onda de raiva o dominando. Mudará como? Você só trouxe o caos. Você não sabe o que está fazendo. Não? Estou prestes a tomar o que é meu por direito. E quanto a você? O sorriso dele era como um veneno. Você sempre foi o favorito. Agora quero que sinta o que eu senti. A voz dele era um misto de desdém e fúria. Mas antes que ele pudesse fazer mais, um grito agudo cortou o ar. Não! Todos se viraram e a cena se transformou novamente. Era a mãe de Carlos, agora tentando se levantar, o olhar cheio de dor. Está tudo bem, Carlos. Não acredite nele. Ela parecia estar lutando contra a fraqueza, mas o medo era claro em seus olhos. Por que você nunca me contou? Carlos perguntou, sua voz tremendo. Por que você escondeu tudo isso de mim? Era para te proteger. Não queria que soubesse a verdade, Dorida. Ela respondeu, mas a voz dela soava fraca.
cheia de insegurança. O homem a encarou, um brilho de vingança em seu olhar. Proteger? Você o escondeu, mãe. E agora a verdade vem à tona. Ele gritou, o controle despedaçando-se, a raiva pulsando. Então, num instante fatídico, a atmosfera carregou-se de tensão e um estrondo ensurdecedor ecoou. O policial, em um movimento rápido, tentou avançar, mas o homem se virou, a arma apontada novamente, e disparou. Um grito de Ana ressoou como um lamento. O tiro acertou a parede com um impacto brutal. A tinta e os fragmentos voaram, enquanto os outros gritos se misturavam ao susto coletivo. O desespero tomou conta da barbearia. Mas nesse momento de caos, algo mais profundo estava acontecendo. Um estalo quase imperceptível, como se o chão estivesse se movendo. E então, para a surpresa de todos, uma caixa antiga e empoeirada caiu de uma prateleira, abrindo-se com um barulho estrondoso, revelando documentos, cartas e uma foto em preto e branco. Todos olharam, a atenção desviada. A foto caiu e Carlos sentiu sua respiração parar. Ali estavam dois meninos, um com uma expressão de felicidade inocente, e outro, seus olhos eram inconfundíveis. Oh não, ele murmurou, o coração disparando. O homem, por mais raivoso que estivesse, congelou ao ver a imagem. Não, não pode ser. Carlos pegou a foto, o coração martelando. Nela estava ele, sorrindo ao lado do homem que se dizia seu irmão. Mas era a expressão dele que parecia tão familiar. A intensidade do momento fez todos pararem, o lamento do lugar ecoando em um silêncio pesado. A mãe de Carlos ficou pálida. Meu Deus, você não... O horror invadiu seu rosto. Era como se a verdade agora se tornasse uma tempestade prestes a desabar sobre todos. Caramba! Lucas exclamou, a mão cobrindo a boca em um gesto de incredulidade. O olhar de Carlos estava fixo, varrendo a sala, absorvendo a dor e a revelação. Você é o irmão perdido? Carlos perguntou, a voz tremendo, mas o homem na sua frente agora parecia apreensivo. A raiva substituída lentamente pelo pânico. Não sou apenas isso. Tem mais, Carlos. Há muito mais que você não sabe. Uma nova onda de tensão percorreu o ambiente. O que mais poderia estar escondido naquelas sombras? O que mais eles não conheciam um do outro? A história estava se entrelaçando de forma ameaçadora, e os segredos ainda estavam por vir à tona. A barbearia, com seu cheiro familiar, agora cheirava a revelações traiçoeiras. O que aconteceria a seguir? Y, a matriz de tudo, estava envolta em um mistério que deixava quem estava ali à beira da beirada. E enquanto cada um deles lidava com a verdade, a história estava apenas começando. Carlos estava paralisado, a foto das crianças caindo de sua mão. Ponto. A revelação estava fresca como um ferimento exposto. O que ele sentia diante do homem que agora afirmava ser seu irmão parecia um emaranhado de emoções. Confusão, raiva, dor. Lucas estava ali ao seu lado, um amparo inesperado, enquanto a mãe de Carlos encarava o homem que desencadeou o caos. O policial, em pé entre eles, mantinha a arma apontada, a tensão palpável no ar. É uma mentira. Carlos começou, mas a voz vacilou. O homem sorria, o rosto contorcido pela excitação de ter finalmente trazido a verdade à tona. Uma mentira? A verdade é que você nunca quis saber. Escondeu-se atrás de uma vida perfeita, enquanto eu fui deixado para trás. A cada palavra dele, Carlos sentia um aperto no peito, um nó na garganta que o fazia querer gritar. O que mais estava escondido?
A dor iniciou uma dança estranha em seu corpo, seguida de um impulso desesperado por respostas. "Você está louco! Isso não faz sentido!" gritou Carlos, o medo transparecendo. Era angustiante, como se tudo o que ele acreditava ter e ser estivesse desmoronando na sua frente. Mas antes que o homem pudesse responder, um novo som cortou a sala. Um estalo forte. O vidro de uma janela se quebrou, e todos giraram em direção à fonte do ruído. O caos parecia se mover, uma onda de desespero varrendo a barbearia, quando uma figura saiu do nada, o rosto escondido sob um capuz escuro. "Vocês estão todos perdidos!" exclamou a figura, fazendo todos recuarem. O som da voz era grave, e a presença impunha respeito. A atmosfera carregada se transformou, agora cheia de incerteza e tensão. "Quem é você?" O homem que se dizia irmão gritou, a raiva agora misturada com medo. A figura levantou a mão, mostrando uma pistola. "Silêncio! Eu só quero respostas!" A cena estava virando uma tempestade. O policial, instintivamente, moveu-se para conter a ameaça, mas a figura levantou a arma. Uma centelha de determinação nos olhos. "Sai do caminho." As palavras reverberaram. Lucas puxou Carlos para trás, os olhos arregalados. A barbearia, antes apenas um espaço de transformação, agora se tornava um campo de batalha, cercados por segredos. "Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo aqui." A voz da figura era potente e carregada de raiva. O que ele queria? Todos estavam alerta, tensos, esperando um movimento, um sinal. Então, tudo mudou novamente. "Carlos, você não olha para a verdade que está bem na sua frente." A figura dizia, aproximando-se. "Você ainda não percebeu? O seu pai está envolvido em algo muito maior do que você pode imaginar." O tempo parou. A adrenalina pulsava nas veias de Carlos. "Como você sabe disso? O que sabe sobre meu pai?" "Ele não é quem você pensa que é, Carlos. Ele fez escolhas. Uma vida de mentiras, traições. E você está no meio da tempestade." O que estava acontecendo? Era demasiada informação para lidar, como um golpe após o outro. No calor do momento, Carlos se virou, sentindo seu mundo girar. A figura em frente dele se desvendava como um eco de algo que ele estava prestes a descobrir. E em meio ao tumulto, os olhos da mãe fixos, parcialmente aterrorizados. A dualidade de uma mulher que havia escondido a verdade de tão perto. "Carlos, escute. O que ele diz pode ser real. Seu pai pode estar em perigo." Ela mal conseguia se fazer ouvir em meio ao grito do caos. As peças da vida dele estavam se desfazendo. O que mais estava oculto nas sombras daquela barbearia? E então, uma explosão de luz surgiu do fundo da sala. Um carro da polícia invadiu a barbearia, os faróis brilhando intensamente. As sirenes ecoaram, a cena transformando-se em um frenesi. Carlos olhou ao redor, a situação escapando de todo controle. Relíquias do passado e verdades distorcidas começavam a se entrelaçar em um emaranhado perigoso. "Todos vocês precisam sair agora!" gritou um policial, enquanto a figura misteriosa se distanciava da cena, um sorriso vitorioso desfigurando seu rosto, e algo nele parecia familiar. "Não! Aguardem!" Carlos gritou, mas a figura se perdeu no tumulto, e a situação explodiu em um caos frenético. O que estava acontecendo? A barbearia, uma vez santuário, agora era o cenário de um quebra-cabeça mortal. O que mais esse dia reservava? E ali,
Em meio ao desespero, Carlos não conseguia deixar de se perguntar sobre a verdade que agora pairava como uma sombra sobre ele. O que mais estava por vir, forçando-o a enfrentar um passado que seria muito mais complicado do que ele jamais poderia imaginar. A pergunta pairava. Carlos estava paralisado, a foto em sua mão tremendo à medida que a verdade se instalava. O irmão perdido? A revelação parecia um tufão, prestes a arrasar tudo. O clima na barbearia era sufocante. O policial mantinha a arma erguida e sua mãe estava em choque, lutando para se recuperar. Lucas, ao lado de Carlos, olhava como se tentasse entender o abismo que se abria diante deles. É verdade, Carlos. Fui deixado de lado para proteger você. O homem, que se dizia irmão, estava agora em um conflito interno. A determinação estava se transformando em hesitação, uma fragilidade que era palpável. Mas antes que alguém pudesse fazer qualquer movimento, as portas da barbearia foram arrombadas. Um grupo de homens mascarados, armados e furiosos invadiu o local. A ferocidade escrita em seus rostos. A sala explodiu em gritos e pânico. Baixem-se agora, um dos homens gritou, a voz rouca e imponente. Enquanto todos se jogavam ao chão, a adrenalina invadiu Carlos como um raio. O que estava acontecendo? A confusão tomou conta em um instante. Cada amorfo grito misturado a palmas de pânico. O homem se virou, o olhar preocupado. Não, isso não pode estar acontecendo. O policial começou a recuar, mas já era tarde. Os homens se espalharam rapidamente, as armas brilhando sob a luz da barbearia. Carlos, garota, vamos sair daqui. Lucas puxou o braço de Carlos, mas os homens eram rápidos. Um deles parou, mirando Carlos com um olhar frio. Ponto. Você veio à cidade para saber a verdade, não foi? Era como se ele escolhesse cada palavra cuidadosamente. Um predador em um momento de tensão. A mente de Carlos girava. O que eles queriam dele? O que estava por trás de tudo? Seu pai, os segredos, o irmão, tudo parecia entrelaçado. O que você sabe sobre meu pai? Carlos gritou, lutando contra a onda de medo. Mas a resposta veio como um soco. Ele está muito mais envolvido do que você imagina. E você? Você é a chave. As palavras do homem ecoaram, e nesse momento, a realidade de Carlos começou a se despedaçar em sua forma. Ele não entendia, mas algo no tom do ladrão fez o estômago dele revirar. O homem mascado se virou para o seu irmão. Você não conte a ele. Está todo mundo em risco. A tensão na sala aumentou. Carlos olhou nos olhos do homem desconhecido, sem saber se poderia confiar nele. E no meio do caos, sua mãe gritou. Basta! Isso foi longe demais. Você não pode fazer isso. O grito dela cortou o ar, mas ele apenas aprofundou o desespero em todos ali. Vocês não têm ideia do que está em jogo. O passado está voltando para cobrar seu preço. O tom de voz do homem mascarado era ameaçador, como uma tempestade prestes a estourar. E então, algo mudou no ar. O homem que se dizia irmão de Carlos deu um passo à frente. A expressão misturada entre o medo e a determinação. Carlos. Pode ser a nossa única saída. Se eles estão aqui, significa que eles sabem. Eles sabem da verdade. A sala parecia se encher de novas revelações. O Kitchen estava escondido. O que seu pai realmente fez? Ele olhou ao redor e percebeu que as dúvidas começavam a se entrelaçar como uma teia fina ao seu redor. Eu não posso mais ficar aqui.
Carlos disse, o pânico se articulando em suas palavras. Ele sentiu que a única verdade que sabia havia se transformado em uma mentira. E no meio desse caos, a luta pela sobrevivência tornava-se um instinto primitivo. Então, como um filme em câmera lenta, um tiro disparou, em um movimento rápido. O irmão de Carlos caiu, golpeado por uma bala que perfurou a sala. O corpo dele desabou ao chão, e um grito agudo irrompeu de Carlos. O mundo ao redor desabou. A verdade estava se revelando a uma velocidade inimaginável, e a barbearia estava prestes a se transformar em um campo de batalha onde segredos e mentiras estavam dispostos a desmoronar. Nesse momento, o caos tomou conta. Os homens mascarados relaxaram a tensão, aturdidos pelo impacto da bala. Carlos se viu encarando a essência de sua própria vida em ranhuras de realidade e confusão. Ele percebeu que a história havia mudado de maneira irreversível, trazendo à tona questões que ele nunca ousou fazer. Carlos, o que está a acontecer? O grito de Lucas quase desapareceu sob os ecos de terror. Os olhos de Carlos estavam fixos na cena, sem saber o que fazer, enquanto novas perguntas começavam a assombrá-lo. O que realmente havia em jogo? E o que de fato ele nunca soubera sobre sua própria origem? Carlos sentiu uma onda de desespero ao ver o corpo do irmão caindo, e a barbearia imediatamente se transformou em um cenário apocalíptico. O eco do tiro estalou no ar, e o caos tomou conta. Gritos, choros e a sirene de um carro de polícia se misturavam, formando um coro ensurdecedor. Ele não podia acreditar no que estava vendo. O que está acontecendo? Ele gritou, mas sua voz mal saía. O homem que havia atirado já estava em movimento, e a figura mascarada parecia irromper como um demônio, afastando as pessoas do caminho, enquanto o policial tentava desarmá-lo. Fiquem longe dele, o policial bradou, sua voz firme, apesar do medo. Mas Carlos estava vidrado, o olhar preso na cena. O irmão caído, sua mãe tentando se erguer e Lucas, ao seu lado, a expressão de coragem misturada com desespero. A verdade nunca é simples, Carlos. O homem, nos seus últimos momentos de lucidez, gritou, antes de o barulho aumentar e a tensão se espalhar como fogo em palha seca. Seu pai fez escolhas, e você precisa saber o que ele tem a ver com isso. Uma palavra ecoava na mente de Carlos. Escolhas. O que isso significava? O que o seu pai realmente fizera? Antes que pudesse organizar seus pensamentos, Lucas avançou. Carlos, precisamos ir. Agora! Ele puxou o braço de Carlos, forçando-o a se mover em direção à saída. Mas Carlos hesitava. A vida dele, tudo o que conhecia, estava em colapso ao seu redor. Não, eu não posso deixá-los assim, gritou Carlos, mas a urgência no tom de Lucas era inegável. Eles podiam ser mortos ali, naquela cena horrenda e familiar. O homem que se dizia irmão, agora estava cercado e desacordado. Então, com um último olhar para a barbearia, Carlos viu sua mãe, com lágrimas nos olhos, tentando se levantar. O desespero estava no ar. Ele então sentiu um peso no peito e, numa fração de segundos, tomou uma decisão. Vamos! Carlos gritou, correndo em direção à sua mãe e ajudando-a. Eles precisavam sair. E qualquer resposta sobre a verdade poderia esperar. A vida deles estava em jogo. No meio do tumulto, eles se uniram, correndo para fora da barbearia, enquanto as sirenes se aproximavam mais. A queda do irmão tinha sido um ponto de não retorno, mas a esperança ainda queimava.
Uma nova vida começava para Carlos. Diante da dor, da confusão e dos segredos que agora tinham um nome e um rosto, ele respirou fundo. O futuro era incerto, mas ele sabia que a luta não terminava ali. A verdade sobre seu pai, sobre sua família, ainda estava por vir, e ele estava determinado a descobrir. Sentindo a mão de Lucas apertar a dele, Carlos percebeu que, apesar do caos e da dor, ele não estaria sozinho. Uma nova jornada começava, impulsionada por recomeços e revelações, onde cada passo poderia levar a novas verdades. Ele olhou para trás última vez, um eco daquela barbearia que tanto significou, agora um símbolo de transformação. As perguntas permaneciam pairando. O que mais havia escondido? E, principalmente, quem era realmente seu pai? A noite estava apenas começando. Agora, antes de nos despedirmos, preciso te fazer um pedido importante. Se você chegou até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não esquece de esmagar o botão de like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa história incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque eu adoro saber o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.